Graças a Deus. Esse é o nosso tema, pode crer, nós estamos falando de fé, e de uma fé prática, de uma fé bíblica, de uma fé que opera resultados. Eu coloquei 3 palavras importantes aqui embaixo: crença, confiança e manifestação. E a gente está falando sobre esses 3, e hoje eu vou tentar mostrar para você como é que isso se desenrola, como é que nós podemos perceber cada uma dessas expressões. A crença, a gente chama fé, essa palavra, em geral, se usa mais no contexto religioso, né? Quando você fala em fé, em geral, todo mundo pensa em religião, todo mundo pensa na igreja, todo mundo pensa em Deus. Mas fé é uma palavra que não necessariamente precisa ser religiosa. Ela é uma palavra que significa crença. E você escolhe crer e acreditar em coisas o tempo todo. E nós somos, eu coloquei isso até no meu esboço e me chamou a atenção essa expressão. Em algum momento talvez eu fale essa frase, mas eu já vou falar agora. Você é capaz de acreditar em qualquer coisa. Eu e você somos capazes de acreditar em qualquer coisa. Quantas mentiras a gente já acreditou? Não era nem verdade, mas a gente foi capaz de acreditar. Quantas coisas que nós acreditávamos que era impossível, mas depois se mostraram possíveis. E quantas coisas, né, na nossa vida a gente começa pensando de uma maneira e termina pensando de outra maneira. No final das contas, acreditar é, e sempre foi, vai ser sempre uma escolha. Você escolhe acreditar na palavra de qualquer pessoa que fala com você. Você escolhe se vai ou não acreditar na palavra de alguém. Você escolhe se o mensageiro, né, que está falando com você é digno da sua crença, é digno da sua fé, da sua confiança. E o desafio de Deus na nossa vida, o que Deus convida os seus filhos a fazer todos os dias, é simplesmente isso: confie em mim, acredita em mim, mesmo que você não consiga ver, acredita que o que eu falei é verdade. É o convite que Deus nos faz, e é por isso que a gente está aqui hoje, porque você tomou essa decisão. Talvez você ainda esteja lutando dentro de você. Eu tenho dificuldades, pastor André, eu não sei se acreditar para mim ainda é um desafio. Eu acredito em Jesus, eu sei que Ele existiu, mas aquele negócio todo do cara que foi engolido pela baleia, eu não sei. Será que aquilo é verdade mesmo, né? Que realmente só tinha Adão e Eva, uma serpente falou com eles, eu tenho minhas dúvidas. Será que, o que aconteceu com os dinossauros? Isso é uma outra mensagem, eu não sei se vai dar para a gente falar hoje, mas talvez você esteja ainda sendo desafiado, questionando as suas crenças. Ainda assim, há um conjunto de coisas que você decidiu acreditar. E eu queria partir daqui. O que a gente vai falar hoje é com base, claro, na palavra de Deus, mas ainda assim é uma escolha que você faz, se você vai acreditar ou não naquilo que Deus fala com você. E eu oro para que o seu coração realmente esteja aberto para receber, porque assim a nossa vida é transformada, quando há uma renovação na nossa mente. Amém? Está todo mundo acordado? Amém. Olha para quem está do seu lado, vê se essa pessoa está normal, feliz, está acordada mesmo, está tudo certo? Vamos lá então. O versículo base para a gente trabalhar sempre foi esse, e eu agora coloquei de novo a referência errada, mas tudo bem. É Hebreus capítulo 11, versículo 1. Você sabe que eu faço slide, às vezes eu estou dormindo, eu estou fazendo slide com sono, às vezes isso acontece. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, diga bem alto, esperamos, e a prova das coisas que não vemos. E, embora a gente já tenha falado isso 1000 vezes, eu estou enfatizando esses dois verbos, esperar e não ver. Nenhum dos dois a gente gosta dele, né? A gente não gosta nem de não estar vendo ainda o que a gente tanto queria ver, e ninguém gosta de esperar. Mas a Bíblia fala que é possível você ter uma atitude, uma postura boa no meio disso tudo. Então, se você está esperando algo e ainda não viu, então é possível ter fé. Se você já está vendo e não está esperando mais, não precisa mais ter fé. Não tem nenhuma razão para ter. Mas por que eu estou falando isso e repetindo e enfatizando? Porque talvez você esteja aqui sofrendo hoje, numa angústia, numa indefinição, num negócio que não acontece, não se resolve. Deixa eu te dar uma boa notícia, essa é a oportunidade de crer. Quando você ainda não viu, quando você ainda está esperando, é a oportunidade que Deus te dá para confiar nele. E pode ter certeza, Ele é fiel para cumprir a parte dele. Se alguém crê nisso, diga amém. Eu não vou repetir tudo que a gente falou, vou só passar rapidinho com você.
São passos, vamos chamar assim, a gente botou passos, nem sei se são passos, mas são alguns aspectos importantes para a gente estabelecer esse princípio no nosso coração. Fé não é uma matéria que a gente trata na escola bíblica ou na igreja, não é um assunto. Fé tem que ser para mim e para você um estilo de vida. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Então o que a gente está falando são de aspectos da nossa vida com Deus, que na verdade todo o resto da sua vida tem que fluir daí. A sua vida espiritual, a sua vida devocional, a sua vida com Deus não deveria, não poderia ser um adendo da tua vida. Eu tenho um monte de coisa para resolver na minha vida, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho aquilo e tenho Deus também. Não, na verdade, tudo deveria partir disso. Tudo que você vai fazer na segunda, terça, quarta, quinta, no seu trabalho, nos seus negócios, nas suas decisões, nos seus sentimentos, tudo isso é espiritual na sua raiz. Tudo isso tem uma base invisível. E é tão importante quando a gente entende isso. O justo, aquele que é de Deus, aquele que é de Jesus, vive pela fé e não por vista. Então, a primeira coisa, você precisa decidir se Deus é realmente bom ou não para você. Eu coloquei essa frase de maneira desafiadora porque o mais fácil é dizer: você precisa decidir que Deus é bom. Mas a verdade é que algumas pessoas ainda estão na dúvida e você precisa tomar essa decisão. Porque se você decidir que às vezes Ele é bom e às vezes Ele não é, eu já paro por aqui com você e te digo: você nunca vai conseguir confiar nele. Você nunca vai conseguir realmente crer na fidelidade dele. Porque Ele muda. Hoje Ele é de um jeito, amanhã Ele é de outro jeito para você. Então, como é que você pode confiar? Mas se você decidir que a sua natureza, a natureza de Deus revelada em Cristo Jesus, define o seu caráter para você, que Ele é bom e nem um pouquinho mau, e nem uma gotinha, né? Porque a gente às vezes interpreta errado. Quer ver, se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Não tem hora que seus filhos não gostam de você? Não gostam. Você deixou de ser bom para eles? Não. Mesmo quando você está disciplinando de maneira dura, você está amando, você está sendo bom, mas a interpretação deles é que você está sendo mal. Então você sabe o que eu estou falando, porque você tem filho e você já foi filho, né? Eu te odeio. Não odeia nada. Você está com aquele sentimento ali naquele momento, né? Mas daqui a pouco a vida vai mostrar para você que bons pais sabem disciplinar e sabem que isso é amor. Você precisa decidir se Deus é bom ou não. Segundo, você precisa ter a sua fé não alicerçada no que falaram para você, não alicerçada no que um sentimento está te dizendo, mas totalmente alicerçada no que Deus falou. Se você não tem uma palavra de Deus, você não pode ter fé. Se você não tem algo que Deus colocou para você, nem tenta começar a ter fé. A fé vem pelo e ouvir o quê? E não qualquer outra coisa. Não vem por ouvir o jornal, não vem por ouvir ou ler um bom livro, pode até ajudar, mas a fé vem por ouvir a palavra. Então, o alicerce, a base para você se firmar e confiar é a palavra. Terceiro, não se permita uma vida de pecado e práticas erradas. O que parece estranho: André, como é que eu vou viver uma vida sem pecado? Ninguém consegue viver sem pecar. Eu também acho, eu concordo com você. Mas entenda o que isso aqui quer dizer. Não se permita uma vida de pecado, uma vida onde você conscientemente está tentando negociar com Deus. Você vive para pedir perdão a Ele e você já está projetando o próximo pecado. Então, essa não é uma qualidade de vida que, entenda, e eu estou pregando algo que eu acho que muitos pregadores não acreditam. Eu não acredito que o pecado realmente nos afasta de Deus. E eu tenho muita base na palavra para te dizer isso. Quando o homem peca pela primeira vez, Deus vai lá conversar com ele, ou seja, Deus não foi embora, não se afastou. Quando o povo de Israel era incrédulo, vez após vez, reclamando o tempo todo, Deus estava lá com eles, livrando eles, ajudando eles. Sim, Ele é um Deus bom, presente. O que o pecado faz então? O pecado atrapalha muito a tua vida. O pecado te impede de crescer. O pecado rouba de você uma sensibilidade que você tinha que ter com Deus. O pecado te rouba da realidade, da grandeza dEle. O pecado te faz acreditar que Ele não te ama tanto assim. E tantas outras coisas. Ele continua, o pecado, causando destruição. Então, se você entende, né, não dá para conviver com Deus e com o pecado, você está perdendo muita coisa. Então, é muito importante tomar uma decisão. A gente colocou, né, a passagem de Hebreus, no capítulo 12, que é o capítulo seguinte, vai dizer assim: olha,
Você precisa tomar uma decisão, porque tem tanta gente olhando para você, torcendo por você. E é interessante isso, porque as pessoas que não nos conhecem bem, mas nos amam e nos admiram, eu sou uma vítima disso o tempo todo. O pessoal tem a impressão de que eu sou muito melhor do que eu sou de verdade. Tem a impressão de que eu sou infalível em algumas coisas, e isso é uma grande ilusão. Eu sou falho igualzinho a você, talvez até pior em alguns níveis. Eu não tenho o menor pudor de falar isso para você. O próprio apóstolo Paulo fala para mim, pior do que você sou eu, André. Eu sou o pior dos pecadores, o maioral dos pecadores. E a gente não está competindo, né, para ver quem é o pior. Mas nós somos homens, mulheres, nós somos sujeitos às coisas da vida. Mas nós temos a impressão, as pessoas que olham para a gente realmente acreditam no melhor de nós, principalmente no ambiente de Deus, no ambiente da família de Deus. E elas torcem por nós. E o escritor aos Hebreus fala assim: toma uma decisão. Já que você está numa posição onde as pessoas estão olhando para você, onde tem gente olhando para você como exemplo, aí ele fala assim: você tem que se desamarrar, se desarraigar, se soltar de todo o peso e do pecado que está tentando te assediar. Se livra disso. E quantas vezes Paulo vai escrever à igreja falando: livre-se disso, livre-se daquilo, joga aquilo fora. Ou seja, nós podemos fazer isso, tomar uma decisão de abrir mão realmente. Uma frase, para mim define isso muito bem, uma frase que possivelmente o seu pai, ou o seu avô, ou a sua avó, né, já falou para alguém, e você guardou: isso o meu avô falava. Que para mim define muito de como é que a gente trata isso. Essa frase é o seguinte, eu já ouvi isso das pessoas mais velhas. Como é que era a frase, para ficar bem assim, cultural? Era tipo assim: não dê muita atenção a isso, deixa isso para lá, para de pensar. Aonde você coloca o seu foco, onde você coloca a sua atenção, aquilo consome você, aquilo te chama, te aponta naquela direção. Por que eu estou falando isso? Você quer se livrar de um pecado que você não consegue se livrar? Para de alimentá-lo, para de dar tanta atenção a ele. Começa a dar mais atenção ao que Deus falou para você. A Bíblia diz que para você não satisfazer os desejos da sua carne, basta você olhar para outra direção e andar no Espírito, e andar na palavra, e andar em amor. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Esqueci, eu comecei a projetar uma frase, acabei não conseguindo falar, não lembro qual é a frase, mas alguma coisa desse tipo: não dê muita atenção ao que não merece a sua atenção. Quarto, a gente falou semana passada, muito legal, se você não estava aqui, é bom você ouvir essa mensagem. Confia, espera nas promessas de Deus. Quando Paulo está no navio, prontinho para morrer junto com todo mundo, Deus fala com ele, manda um anjo lá e fala algumas coisas, e Paulo repete algumas expressões importantes. Ele fala 3 declarações de fé: eu pertenço a Deus. Como é importante você saber disso, de quem você é. Você pertence a Ele. Eu sirvo a Deus. Nós temos, né, eu estou a serviço dEle. Ele é o meu Senhor. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, foi isso que você fez. Você fez dele o teu Senhor. Você sabia que a declaração de fé para a salvação não é de chamar Jesus de Salvador, é chamá-lo de Senhor. Pastor, ele deixa de ser Salvador? Não, se ele é o teu Senhor, obviamente você já colocou ele na posição máxima na sua vida. Você sabe o que implica Jesus ser o teu Senhor? Qualquer outra coisa não pode ser teu Senhor. Você não pode ser o seu Senhor. Outros não podem ser o seu Senhor. Você obedece a Ele. E Paulo diz: é essa a minha posição, eu sirvo a Deus. E em terceiro, eu confio. Que barato isso. Olha essas 3 frases. Como isso tem que estar vivo dentro da gente. Eu sei a quem eu pertenço, eu tenho uma disposição de estar completamente obediente, e eu confio. Eu sei que o que ele falou vai acontecer. E Paulo fala: vai acontecer exatamente como Deus falou. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje, aí sim, aquela... Meu Deus, eu troquei os dois, tá, gente? Olha aqui, ó. Olha que legal. 1 João 5,4. Na verdade, é esse daqui, ó. Hebreus 11. Beleza. Esse é 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus, fala bem alto, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos hoje apontando nessa direção, que fé
é a chave para a nossa vitória. Eu quero começar a falar algo com você hoje, que talvez a gente termine na semana que vem. Mas, olhando para Jesus, nesse versículo que a gente lê de Hebreus 12, Hebreus 11, a galeria da fé, né? Fala de todo mundo que conquistou grandes coisas, outros que não conquistaram, mas começaram algo muito importante, e confiar em Deus. Quando chega Hebreus 12, ele fala isso. Olha, então já que a gente tem, né, esse monte de gente olhando para a gente, vamos correr com perseverança. E ele termina dizendo assim, olhando firmemente para o autor e consumador na nossa fé. O autor, o que começa, consumador, o que termina, o alfa e o ômega, o princípio e o final, aquele que está o tempo todo envolvido com a sua fé. Quando a gente olha para Jesus, eu queria hoje, nessa manhã, olhar junto com você para Jesus no seu ministério terreno. E a gente falou bastante sobre isso no final do ano passado. Eu queria pincelar com você um dos aspectos mais frequentes no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, quando Jesus finalmente começa, Jesus faz 30 anos, em algum momento depois dos seus 30 anos, ele vai ser batizado no Rio Jordão, e naquele batismo algo sensacional acontece. O Espírito Santo vem sobre ele. A Bíblia diz que uma forma corpórea de pomba, para que as pessoas percebam algo, para ficar bem claro, uma voz bem alta, fala do céu, este é o meu filho. Ninguém nunca tinha ouvido isso antes. Deus chamando alguém de filho, porque esse era o primeiro e único até então. E ninguém nunca tinha ouvido talvez a voz de Deus daquele jeito. E Deus fala, esse é o meu filho amado. Para qualquer outra cultura isso era um absurdo. Deus, qualquer que seja o Deus, não ama ninguém, só ama a si mesmo. Mas ele está dizendo que ele tem alguém que ele ama. E a partir de agora Jesus vai começar a ensinar sobre um vínculo familiar com um Deus invisível que ama você, que se importa com você, que está envolvido com você. O Espírito Santo vem sobre Jesus, ele vai ser tentado no deserto, ele volta e o seu ministério começa. E você vai lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, e você vai vendo repetidamente Jesus fazendo algumas coisas. Repetidamente você vê milagre acontecendo, todo tipo de milagre que você puder imaginar. Coisas estranhas, como transformar água em vinho. Para que, Jesus? Vai embebedar esse pessoal todo? A gente não entende algumas coisas. Multiplicar pães e peixes, por que não liberou esse pessoal para comer? Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, por que estava fazendo, mesmo que eu e você não compreendamos. Mas a Bíblia fala que quando ele se apresenta, lendo o livro de Isaías, ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para... E ele começa a falar, quem está cego vai enxergar, quem está paralisado vai começar a andar. E ele começa a transformar a vida de todo mundo. Naquele discurso ele fala, eu vim para transformar a vida das pessoas, em tudo que elas estiverem experimentando. E Jesus pregava, ensinava, eu acho que não tinha nada igual Jesus ensinando. Imagina o nosso mestre, nosso Senhor Jesus ensinando, e ele curava as pessoas o tempo todo. A Bíblia fala que Jesus efetua milhares e milhares, a gente não sabe quantas dezenas ou centenas de milhares de pessoas foram curadas no ministério de Jesus. Mas se você acreditar que o Evangelho é real, que o que está escrito ali é um relato histórico, você vai ver milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas a Bíblia, ela se ocupa, os nossos evangelistas lá, Mateus, Marcos, Lucas e João, de narrar alguns desses episódios, contando quem era a pessoa, contando como ela se aproximou de Jesus e contando como Jesus ministrou a ela. E eu gosto muito desse assunto, de falar sobre cura. Hoje eu quero falar para você sobre aonde a cura no ministério de Jesus, onde pessoas são transformadas. Até hoje a pessoa tinha uma doença, a partir de agora não tem mais. Onde que isso tem uma interseção, onde isso se junta com a fé? O que isso tem a ver com fé? Porque nós acreditamos no poder de Deus. Quantos creem aqui no poder de Deus? Nós acreditamos que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, amém? Mas quando as coisas não acontecem como a gente queria, a gente questiona se ele sendo tão bom e tão poderoso, por que não opera em meu favor? É aí que entra, talvez na sua história, o quesito fé.
o quanto que eu resolvo realmente confiar nele. Não apenas me integrar numa religião, não apenas participar de uma seita, de um culto, de um grupo, quem quer que seja. Não apenas acreditar no que pregam para mim, não apenas sentir alguma coisa, mas ter um relacionamento vivo com Deus no qual eu confio nele. Algum tempo atrás eu preguei sobre 20 casos, talvez tenha algum outro escondido lá, mas se você ler, você vai encontrar pelo menos esses 20 casos onde Jesus ministrou alguém, a gente conhece mais ou menos a história toda. Eu separei 10, como eu disse para você, talvez a gente não consiga olhar para todos eles hoje, mas 10 casos onde explicitamente fé é o grande herói daquela história. E Jesus faz questão de dizer exatamente isso. Foi a fé que fez acontecer. Eu coloquei os 10 aqui. Se tudo der certo, a gente vai chegar em algum ponto aqui hoje. Queria que você observasse comigo. Se você depois quiser ler e estudar na sua Bíblia, eu acho ótimo, sensacional. Eu só vou colocar referência para vocês. Se Deus quiser, eu escrevi certo dessa vez. Vamos ver. 10 episódios de cura e fé. Logo no início de João, depois que Jesus transforma a água em vinho, você vai ver que uma das próximas coisas que acontece é a cura de uma pessoa que está longe, está à distância. O filho do oficial do rei, um dos oficiais do rei, que devia ser o rei Herodes naquele tempo, a Bíblia não diz exatamente qual rei, ele vem até Jesus. Esse é um homem rico, esse é um homem que tem bastante posição. Ele poderia muito bem dizer, manda chamar Jesus para vir falar comigo, vou receber ele aqui em casa, pode chamar. Não, ele vai até Jesus, o que revela humildade. O que revela que ele reconhece que na posição dele ele precisa de Jesus, não é o contrário, não é Jesus que precisa dele. E ele vai até onde Jesus está, e não esqueça disso, em tudo que você lê a partir de agora você precisa decidir, você acredita que isso realmente aconteceu, que isso é real, e você perceber aonde você está nessa história. E embora eu não vou ler tudo com você, em João no capítulo 4, você vai ter essa narrativa. Esse homem chega até Jesus e se dobra, a Bíblia diz que o adora, e fala, Jesus, eu estou com o meu filho, e eu não sei a que distância, mas possivelmente bem longe, meu filho está doente. E eles têm uma conversa rápida. Jesus chega a falar assim, olha, eu acho que você só vai acreditar se você ver alguma coisa. Se você não vê alguma coisa, você não vai acreditar. E esse homem insiste com Jesus, Jesus, meu filho vai morrer. E Jesus fala algo interessante para ele. Ele fala assim, Jesus respondeu, pode ir. O seu filho continuará vivo. Outras versões dizem, o seu filho vive. E implicitamente você vai perceber, o filho está curado. E esse homem agora tem que voltar para casa. Eu imagino talvez a angústia dele pensando, eu queria tanto que Jesus fosse comigo para casa. Talvez ele tenha ficado mais um pouquinho ali e falado, não tem como você ir também, eu preciso de você lá. Mas algo aconteceu, e o final do versículo diz, o homem, o que diz aqui? Confiou na palavra de Jesus e partiu. Embora partiu não esteja aqui enfatizado, é um dos verbos mais importantes desse versículo. O fato dele obedecer à direção de Jesus, Jesus fala assim, pode ir, vai. E ele ir, você vai ver que praticamente em todos os milagres que acontecem, existe uma resposta em obediência. Esse homem tinha outras alternativas. Eu tentei falar com Jesus, ele falou que meu filho está vivo, mas não tem celular, né? Não tem telefone, não tem como saber se está tudo bem lá em casa. Quer saber? Eu vou procurar outra pessoa. Tem algum outro curandeiro aqui, próximo a Jerusalém, Galiléia, para eu procurar, para ir, ver se vai lá em casa? Porque Jesus não me ajudou, ele só falou para voltar para casa. Mas aqui é uma lição para mim e para você. Na simplicidade das palavras de Jesus, que ele pode usar até um pregador para tratar com você, ele pode usar um amigo, pode usar simplesmente você lendo a Bíblia, algo simples, mas que você sabe, Deus está falando comigo, e é simples, mas eu não sei se eu quero fazer isso, eu não sei se eu quero obedecer. Na simples obediência, esse homem voltou para casa e revelou, ouça, o rapaz foi curado. Eu não vou nem entrar no mérito de que esse homem perderia essa cura porque procurou outra pessoa, nem sei.
Mas uma coisa é certa, quando ele volta para casa, ele revela que ele confia em Jesus. O homem confiou nas palavras ou na palavra de Jesus. Eu oro para que hoje isso esteja encharcando o seu coração. Tudo que Jesus disser para mim, eu confio. Eu acredito. E como prova disso, eu vou fazer o que ele me mandar fazer. Ele mandou voltar para casa, eu vou voltar para casa. E essa leitura vai nos mostrar que ele encontrou o filho em casa, bem, vivo. É um milagre que eu e você queremos. É a resposta que a gente estava esperando. Eu estou orando, eu estou pedindo. Mas talvez esse aqui seja um elemento importante. Mais uma vez, talvez no final do culto você venha falar comigo, pastor, mas eu estou acreditando, eu estou confiando, eu estou fazendo tudo que Jesus está me mandando fazer. Vamos caminhar um dia de cada vez. Talvez Deus vai te mostrar exatamente o que significa essa confiança de verdade. Segundo, a cura do paralítico em Cafarnaum. Esse é um texto famoso que você vai encontrar pelo menos em 3 dos evangelhos. Esse homem não podia andar, completamente paralisado, e amigos que ele tem levam ele numa maca, numa cama, num leito qualquer lá. Talvez uma rede, não sei, né? Mas amarraram o cara lá e levaram ele. Alguns dizem que eram 4 amigos, a Bíblia fala que eram alguns amigos, talvez até 4 no meio deles ali e outros carregando. E eles carregam e chegam até onde Jesus está. Jesus está em Cafarnaum, possivelmente no lugar onde ele mesmo morava, e todo mundo foi para lá. Estava todo mundo querendo ver Jesus, estava todo mundo esperando Jesus. Jesus está ensinando, Jesus está fazendo, Jesus está curando, e o lugar onde ele está lotado, super lotado, e não tem como chegar onde ele está. Você já conhece a história. Esses homens fazem uma coisa doida, e a Bíblia faz questão de registrar. Se não fosse importante, se não fosse muito sério, poderia passar sem dizer. Eles conseguiram. Não, eles foram, subiram em cima da casa, a Bíblia narra com detalhes, subiram em cima do lugar onde ele estava, onde Jesus estava. É como se aqui, tivesse tão cheio que ninguém conseguisse entrar, e de repente você visse um buraco aqui no teto, e começasse a cair o rebaixo de gesso, e você ficasse preocupado, o que está acontecendo? Não é nada não, alguém está entrando por cima. É mais ou menos isso que aconteceu lá. E começaram a descer onde Jesus está. Parece até que estão desesperados, né? É desespero? Não, a Bíblia fala que Jesus enxerga de uma outra maneira. Quem conhece essa história bem? Já leu? Já ouviu? Né? Se você não conhece, o que está representado ali? É que quando você confia em Jesus, nada faz você desistir. Nada é suficiente para você dizer, não deu, não teve jeito, a gente tentou, fomos até onde conseguimos. Não, tem que ter algum outro jeito, tem que ter algum outro caminho, a gente vai até o final. E eles confiavam, e a Bíblia fala que Jesus viu fé naquela postura, naquele gesto, vendo a fé que eles tinham. Como é que Jesus viu isso? Quando aquele paralítico começou a descer naquele leito, será que Jesus viu luzes? Uau! Não necessariamente. Jesus viu algo em comum, gente que realmente mostrava que confiava nele, a ponto de ter esse trabalho todo. É impressionante, porque esse Jesus continua sendo o mesmo hoje. Mas a maioria das pessoas, especialmente aqueles que já dizem confiar nele, especialmente aqueles que entendem que estão envolvidos com ele, que são cristãos, tem uma preguiça tão grande de fazer qualquer coisa para se encontrar de verdade com Jesus, para ter o que tanto esperavam dele. Alguém ensinou para a gente que uma vez que nós estamos em Cristo, basta esperar que tudo vai acontecer. Ensinaram errado para mim e para você. Que uma vez cristão, tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Não sei se alguém ensinou, a gente interpretou dessa maneira. A gente que achou. Por que as coisas não acontecem? Por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? Por que Deus permitiu isso? Eu não tenho responsabilidade nenhuma, é só Ele que faz tudo. Não, aqui está um grupo de pessoas que poderia ter continuado com um amigo paralítico em casa. E poderia morrer paralítico. Mas tomaram uma decisão. E não desistiram. E foram até o final. Porque um encontro com Jesus muda tudo. Muda completamente. E mudou completamente a história dele.
Então a Bíblia fala que Jesus, esse é só o início da história, quando ele desce, né, vendo a fé que eles tinham, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção, você crê que isso realmente aconteceu? Você consegue se ver nessa história? Existiam alguns grupos ali, Jesus está ali, mas tem um grupo de religiosos observando, tem uma multidão observando, e tem esses caras confiando. E a Bíblia diz que Jesus viu nesse gesto fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que era um absurdo para qualquer um ouvir, especialmente os fariseus que estavam lá. E além do mais, esse cara não está descendo para pedir perdão de pecados. Os amigos estão descendo ele porque acredita que Jesus pode mudar a condição dele. Ele é paralítico, mas ele quer não ser mais. Por que Jesus fala de pecado? Porque ele quer que eu e você lembremos que isso está envolvido. Que antes, muitas vezes, dele fazer outras coisas na nossa vida, preste atenção nisso, antes até do milagre que você tanto queria receber, ele quer que você saiba que você já está dentro, que ele já te aceitou, que ele já te recebeu, que pela fé em Cristo, no seu sacrifício, você já é de Deus, os seus pecados estão perdoados. E muitas vezes a gente não consegue dar outro espaço de fé porque não temos essa convicção, não temos essa certeza. Nosso pecado às vezes fala tão alto dentro de nós que a gente pensa que não tem mais como ter relacionamento com Deus. Jesus não, ninguém sabia, mas Jesus sabia no seu espírito que ele tinha que falar isso. Seus pecados estão perdoados. E ele tinha, não tenha dúvida. Esse paralítico, como eu e você, também pecava. Só que isso causa uma comoção interna naqueles religiosos que dizem assim: como é que ele tem coragem de falar um negócio desse? Se você vem aqui hoje, chega para mim: pastor, eu fiz tanta bobagem na minha vida, fiz tanta coisa errada, eu feri tantas pessoas, eu não sei como é que Deus... E eu chego para você, como se fosse da minha própria autoridade, e digo: filho, fica tranquilo, você está perdoado, completamente perdoado. E alguém ouve isso, talvez interpreta: ué, o pastor André está achando que é Deus agora? Para perdoar as pessoas dos seus pecados? Você nem pecou contra mim, como é que eu posso te perdoar? Mas Jesus fala isso e causa exatamente esse espanto nas pessoas. Em primeiro lugar, ele era e é Deus, embora eles não percebessem. E ele pode fazer isso. Alguém diz amém? Mas ouça bem, ainda que ele não fosse, ainda que fosse um dos discípulos falando a mesma coisa: os teus pecados estão perdoados, essa afirmação significa muito mais do que a gente percebe. É uma afirmação que diz: porque você confiou em Jesus, porque você apontou na direção dele, você pode ter certeza que é isso que ele esperava de você, para te limpar completamente os teus pecados. E eu posso dizer isso para você nesse momento: os teus pecados estão perdoados, porque ele falou isso a teu respeito. Eu posso só repetir. Você recebe? Amém? Diga comigo: os meus pecados estão perdoados. Fala: estou lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Como é que esse cara tem coragem de dizer que está perdoando pecados? E Jesus fala: olha, eu sei que vocês estão pensando aí. Jesus fala assim para eles: vocês acham que eu não tenho autoridade para perdoar pecados? Até porque se eu chegar para você e falar: está perdoado, quem sabe de verdade? Como você pode ter certeza? Chegar no céu a gente vê, né? Quando chegar lá no céu a gente: realmente foi perdoado, está aqui no céu. E fulano de tal, não está aqui, está no inferno. Então aquele dia realmente não foi perdoado, não aconteceu, não funcionou. Você não tem como saber de fato que aquela sua ficha foi limpa, aquela sua ficha espiritual foi completamente zerada. Jesus fala: mas eu vou fazer algo para mostrar que algo que só Deus pode fazer, para revelar a você que eu fiz o que vocês acreditam que eu não posso, mas que Deus está fazendo. E ele fala para o cara que é paralítico: levanta e anda. E a gente vai terminar aqui. Se Jesus está pedindo o que para esse paralítico? Ele está pedindo para o paralítico fazer a única coisa que ele não pode fazer. Não é interessante? Parece que Jesus é bem-humorado, né? Você sabia que ele faz isso comigo e com você? Ele te convida a acreditar que você pode fazer o que você acredita que não tem a menor condição.
Eu queria tanto que você recebesse isso hoje. Você não faz ideia do que a sua vida pode se tornar. O que pode 2019 ser para você? O que os próximos anos podem se tornar quando você simplesmente deixar isso entrar e ser absorvido no seu espírito, no seu coração. Que dia maravilhoso! É o dia em que eu, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber que resultado vai dar, aceito o desafio impossível que Deus me deu. Aceito o chamado que Ele colocou, seja ele qual for. Não estou falando de chamado ministerial, o que quer que Ele chame você a fazer. Eu não consigo, mas eu confio em Ti, eu vou então. Que dia lindo, que momento sem igual. E eu acredito que Deus tem esse momento para cada um de nós. Ele chega para esse homem e fala para ele fazer a única coisa que ele não pode fazer, e não vai ser a única vez, ele vai fazer isso dezenas ou centenas ou milhares de vezes. Interessante? O modo de operar de Jesus era esse. Você confia em mim? Confio. Mas você pode dizer, não confio. E a gente muitas vezes faz isso. Mas quando você diz eu confio e realmente revela que confia, lembra que a gente está falando de manifestação? Né? No final dessa mensagem, na semana que vem, eu vou colocar 3 palavrinhas para você aqui pensar a respeito delas. E essa é a última de todas, é quando você age, quando você tem uma prática que revela a sua crença. Esse cara poderia ter olhado para Jesus e falou, o quê? Levanta e anda. Como é? Jesus, você não pode pedir para fazer outra coisa? Mais simples. Faz o seguinte, me cura primeiro, que aí eu levanto e ando. Você já parou para pensar que não foi isso que aconteceu? Jesus não curou ele primeiro para depois ele levantar? Jesus manda ele se levantar. E quando esse cara começa a agir com base na crença em Jesus, o poder do Espírito vem e termina aquela obra. E completa ela. Não sei se você acredita que é desse jeito. Mas hoje eu quero deixar isso no seu coração. Sim, existe uma parte nos milagres que eu e você queremos. Eu quero... Quantos estão precisando de um milagre na sua vida? Quantos estão esperando uma resposta de Deus? Quantos estão precisando de uma intervenção? Deus tem que entrar nesse negócio. Tem alguém aqui? Eu queria dizer para você que eu acredito que se o teu coração está em Cristo, se você está em Deus, isso não é algo da tua carne, é algo que você sabe que foi Deus que botou dentro de você. A cura de alguém, a sua cura. Eu creio, queridos, a gente vai estar orando, se tudo der certo, nos próximos domingos pela manhã. Deus colocou isso no meu coração, da minha esposa também, da Rafa, a gente orar nesse sentido em fevereiro, e tem um outro propósito para março. Nós cremos que Deus pode curar todo mundo, e não ter nenhum enfermo aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Você crê nisso? Essa é a vontade dele o tempo todo. E eu quero mostrar isso para você, na palavra, né, revelar como sempre foi, sempre vai ser. E em nome de Jesus você saber que é o poder dele, é o amor dele, é a vontade dele, mas é o quanto que você resolve acreditar. Você crê nele, você confia nele. Essa é a parte que cabe a você. Até para ser salvo. Quantos aqui estão em Jesus são salvos? O que você teve que fazer? Você teve que morrer na cruz? Não teve. Você teve que pagar pelos seus próprios pecados? Não teve. Você teve que crer. Você teve que confiar que alguém fez isso por você. Se você não começou a confiar e crer em Jesus, você está apenas numa religião, você não está em Cristo. Mas se você começou a confiar, Ele é o meu Salvador. Essa é uma revelação tão maravilhosa. Nosso amor por Ele é multiplicado quando a gente entende salvação. Ele me salvou. É o meu Salvador. A partir daí você entende, eu posso confiar e confiar plenamente nele. Você recebe essa palavra? Nós vamos orar por todo mundo que estiver enfermo aqui hoje. Eu vou pedir para você ficar de fé nesse momento. Se você desejar oração, eu vou convidar você a vir aqui na frente. Os pastores vão vir aqui também. Eu nem falei isso com eles, mas eu queria só que a gente tocasse no ombro, na cabeça de todo mundo que viesse aqui. A gente vai fazer uma oração simples. Eu queria que a igreja se envolvesse, participasse com isso. Pode ser aqui embaixo mesmo, a gente só vai. Vem rapidinho.
Se você está carregando no seu corpo alguma coisa que você sabe que não é vontade de Deus para você, que você tem plena convicção que não tinha nem que estar aí, deixa eu te falar, doenças e enfermidades não vêm de Deus, nenhuma delas. Na criação Deus criou, né, os animais, as estrelas, os oceanos. Em nenhum momento ele criou a febre. Em nenhum momento ele criou a rinite. Em nenhum momento ele criou câncer. Tudo isso apareceu depois do pecado. O pecado entrou na terra e trouxe esse monte de coisa. Se Jesus nos resgatou do poder do pecado, você não acha que Ele quer te resgatar de tudo que o pecado trouxe também? A Bíblia fala que quando o povo de Israel foi tirado do Egito, não tinha nenhum só inválido, nenhum só doente. Olha como é que Deus trata do seu povo. O Salmo 103 diz: eu sou o Senhor que te sara. Na verdade ele diz assim: é Ele que me sara de todas as minhas enfermidades. Bem, chega mais para frente que você puder. E ouça o que eu vou te falar. É legal você colocar esse salmo nos seus lábios. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as minhas iniquidades. Agora diga bem alto comigo: é Ele quem sara todas as minhas enfermidades. Se Ele sara todas, qual que sobrou? Crê, confia nele hoje. Se a gente não conseguir, se algum pastor tocar na sua cabeça, nós estamos orando por você, você já pode ir voltando para o seu lugar e dar lugar para as pessoas chegarem aqui na frente. Nós não vamos orar por você, só eu que vou orar, nós só vamos tocar as mãos. A Bíblia fala que é legal fazer isso, essa imposição de mãos. As pessoas tocavam em Jesus e o poder dele fluía, é legal. Você vem nessa confiança de que Deus está usando esses pastores que estão aqui, amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos no teu poder curador. Nós cremos na manifestação da tua graça, do teu favor nesse lugar. E nós sabemos que o Senhor está aqui, invisível, mas real. Tu és o Senhor que nos sara. A tua palavra diz, e nós podemos confiar plenamente, em nome de Jesus Cristo, no poder manifesto do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por cada um que está aqui e está sentindo algo no seu corpo, ou o médico falou alguma coisa, ou tem um diagnóstico, e eu quero, meu Pai, declarar para todo o teu povo ouvir que a última palavra é do médico dos médicos na nossa vida. Nós cremos no teu poder curador, nós cremos na manifestação agora da tua presença enchendo cada um. Se você já recebeu a imposição de mãos, você pode voltar. Se você ainda não recebeu, chega bem para frente. A gente quer tocar em você num gesto, num ponto de contato. Em nome de Jesus, Pai, opera na vida dos teus filhos. Nessa manhã, em nome de Jesus, recebe a cura do teu corpo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você não souber o que você vai falar, fala só Jesus. Coloca Jesus nos seus lábios, porque há poder nesse nome, em nome de Jesus. Jesus, o meu Salvador. Jesus, o meu médico. Jesus, aquele que me redime, aquele que já pagou o preço pela minha vida, pela minha libertação. Já pagou o preço para que eu fosse completamente íntegro, limpo, curado, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, com o teu poder, vem, Senhor, invade o corpo e joga fora tudo que está errado e traz equilíbrio para aqueles que precisam, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos no teu poder, Pai, para limpar toda cegueira espiritual, para limpar todas as feridas emocionais, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e hoje nós podemos ter paz em todos os níveis, em nome de Jesus Cristo. Paz no seu corpo, paz na sua alma, paz no seu espírito, paz com Deus. Nada mais te impede agora de ter acesso livre a Ele, em nome de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Comece a agradecê-lo, porque já começou a acontecer, em nome de Jesus Cristo. Recebe em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Deus está derramando uma nova unção sobre a tua vida. Creia que Ele está derramando algo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Recebe a cura em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Recebe no teu corpo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Recebe em nome de Jesus Cristo no teu corpo. Eu confio em ti. Escudo e proteção.